de drogas na região. Os agentes invadiram o local e foram recebidos a tiros e revidaram. As equipes vieram que fazer a averiguação do local e os criminosos optaram por receber a polícia com disparos de arma de fogo. Foi revidado de imediato, e 2 indivíduos foram alvejados e socorridos. Com os suspeitos foram apreendidas 2 armas, munições e cerca de 300 pinos de cocaína prontos para venda. Os 3 suspeitos que ainda não foram identificados ficaram gravemente feridos e foram levados para UPAs da região. Nas buscas foi encontrado grande porção de cocaína, grande quantidade. A gente acredita que eles estarão revendendo porque mais de 100 pinos de cocaína aqui no local, na residência. E a Polícia Militar apreendeu hoje quase meia tonelada de cocaína na BR-040, na divisa com Minas Gerais. 2 homens foram presos. A droga estava escondida em sacos de ração animal dentro de um caminhão e foi encontrada graças à ajuda dos cães farejadores. Foram mais de 400 quilos de cocaína apreendidos na BR-040, na divisa de Minas com o estado de Goiás. Foi durante uma operação de rotina da PM entre os municípios de Paracatu e Cristalina. Quando o caminhão passou por essa barreira, eles fizeram a ordem de parada e, ao efetuarem a vistoria, encontraram dentro do caminhão-baú uma quantidade significativa de drogas. O caminhão-baú saiu de Goiânia. Motorista e passageiro de 34 e 35 anos foram presos em flagrante, mas disseram para a polícia que não sabiam da existência do material. Eles foram levados para o presídio Jaci de Assis. Provável que, durante o inquérito, a gente tente descobrir a origem e o destino correto dessa droga. E deve ter alta amanhã o homem que passou quase 15 horas dentro de uma cisterna. Ele é morador de Santo Antônio do Descoberto e estava na região a trabalho. A cisterna fica em um lote abandonado e tem cerca de 10 metros de profundidade. Ela estava destampada na hora do acidente e encoberta pelo mato. O rapaz de 30 anos passava pelo terreno quando caiu na cisterna. O acidente aconteceu por volta das 11 da noite de sexta-feira. Ele contou aos bombeiros que gritou por socorro, mas ninguém escutou. Só na tarde de sábado, depois de 15 horas, um morador ouviu os pedidos e ele foi resgatado. A vítima estava verbalizando, porém com confusão mental. Não sabia explicar o endereço, documentos, nada disso. Mas no local, quando nós chegamos, ele apenas verbalizou que sentia dores na lombar. Luciano Vitor da Silva foi encaminhado para a UPA de Lusiânia com ferimentos leves. Por conta das baixas temperaturas durante a madrugada, os bombeiros suspeitam que ele tenha sofrido uma crise de hipotermia. Então ele pode ter passado por uma crise de hipotermia. Estava muito frio ali. Estava muito frio no local. Um buraco bastante sujo, com bastante lixo também. O homem permanece internado em observação, mas está bem. E as causas do incêndio que destruiu a sala do raio-x do Hospital de Jardim Gá, em Lusiânia, ainda são desconhecidas. O incidente aconteceu na tarde de ontem. As chamas começaram no aparelho de raio-x do hospital. Segundo os bombeiros, um funcionário viu a fumaça que saía da sala e pediu socorro. O fogo foi rapidamente controlado e não chegou a atingir a parte radioativa do equipamento. O aparelho de raio-x em si, ele sofreu dano só na parte que compõe a estrutura metálica, aquela parte externa, A cápsula onde fica retido esse elemento químico, ela escapou totalmente íntegra, totalmente isenta de dano. Parte do hospital precisou ser interditada por causa da fumaça que se espalhou. Além de funcionários, 5 pacientes estavam em uma ala perto da sala de raio-x, mas ninguém ficou ferido. Esses pacientes foram transferidos para outras unidades de atendimento do Jardim Gá. Os pacientes que estão encaminhados das UPAs vêm para internação aqui. E os pacientes que vão submeter a cirurgia. Como não tinha nenhum paciente internado para cirurgia, e só esses 5 pacientes que estão internados, eles vão ser encaminhados para a UPA por questão de segurança. E essa área continua isolada para a realização de perícia. Veja a seguir, polícia prende homem suspeito de assaltar pedestres no setor Alto das Caraíbas. E ainda, Ministério Público investiga contratos de aluguéis da Prefeitura de Lusiânia. Agora são 7h22. A gente volta já. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assaltar pedestres no setor Alto das Caraíbas, aqui em Lusiânia.
William Ferreira da Silva, de 20 anos, foi reconhecido por uma mulher vítima de assalto em janeiro deste ano. Segundo a polícia, ele agiu armado com a ajuda de 2 menores. Na ocasião, eles teriam roubado a bolsa, o celular e dinheiro dessa vítima. William também é apontado pela polícia como autor de outros ataques na região. Ele deve responder por assalto, receptação e corrupção de menores. E o Ministério Público investiga contratos de aluguéis firmados pela Prefeitura de Lusiânia. A suspeita é que esses imóveis tenham sido alugados sem licitação. Nesta pilha tem 49 inquéritos, mas o Ministério Público investiga ao menos 70 contratos de locação firmados pela Prefeitura de Lusiânia entre os anos de 2013 e 2019. E segundo o MP, nenhum deles passou por licitação. Pelo menos 70 contratos firmados aqui no município de Lusiânia, todos eles de locação de imóveis e todos firmados sem nenhum tipo de licitação, ou seja, sem nenhum tipo de concorrência, sem abrir para a população, por exemplo, de participar e oferecer imóveis à locação ao município. E percebemos também, embora isso esteja sendo apurado, que a destinação desses imóveis é um pouco suspeita. A investigação apontou também que um dos imóveis foi alugado fora do município, em Brasília. A propriedade está no nome de Ibanez Rocha Barros Filho, governador do Distrito Federal. O primeiro contrato foi firmado em 2013 com a assinatura do prefeito Cristóvão Tormin. Já no último, assinado em 2017, o valor do aluguel era de R$ 3.400, com prazo para término em fevereiro deste ano. Os investigadores estiveram no prédio e descobriram que a sala está desocupada há 6 meses. A investigação apontou ainda que alguns imóveis alugados pela Prefeitura pertencem a servidores públicos. Agora o MP vai apurar para qual finalidade estão sendo usados e se atendem a algum interesse da população. Já em Lusiânia, visitamos 2 endereços que funcionam Bolsa Família e um centro de convivência. E alguns outros imóveis aqui do município de Lusiânia, nós também questionaremos o prefeito qual a razão de locar esses imóveis, sobretudo para órgãos estaduais, são muitos, para um conselho regional, federal de farmácia, por exemplo, para os Correios, enfim. Então a destinação desse imóvel também será objeto de questionamento à administração local. A Secretaria Municipal de Administração, responsável pelo setor de contratos de imóveis, esclareceu em nota que vários desses locais citados na ação são da gestão passada e não têm nenhum vínculo com a atual administração pública. Já os imóveis locados estão dentro da lei. Foram contratos feitos através de licitações assistidas por comissão constituída por representantes de vários setores da sociedade. Mais uma rápida pausa para os comerciais e veja a seguir. Notícia boa para quem está esperando um dinheirinho da Receita Federal, que liberou o lote para consulta da primeira restituição do imposto de renda. E a gente traz também um resumo das comemorações da Festa do Divino em Lusiânia e Formosa. 7h27, continue com a gente. Estamos de volta com o Jornal Anhanguera, segunda edição, e a Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Cerca de 2,5 milhões de contribuintes que declararam imposto de renda neste ano vão receber as restituições. Ao todo, serão desembolsados R$ 5 bilhões do lote deste ano. Então, você que fez a sua declaração já pode consultar no site da Receita Federal e saber se está nesse primeiro lote. O site é www.receita.fazenda.gov.br. E para a gente que mora aqui no entorno, é muito comum frequentar os parques de Brasília e andar de patinete ou então daquelas bicicletas compartilhadas. Mas acredite, esses veículos estão na mira dos bandidos. Em 5 meses, 92 deles foram furtados em todo o DF. Elas estão em vários pontos e dão mobilidade. Ônibus demora de 40 a 45 minutos, com esse 30 a 35. Mobilidade é um fator importante, né? Não basta só estar dentro da universidade, você tem que ter como se locomover. Mas as bicicletas compartilhadas se transformaram em alvo de ladrões. Edmárcia mora na Vila Planalto e encontrou uma jogada no chão toda quebrada.
A bandidagem aqui também tá demais aqui na vida. Ela ficou indignada. Chama a atenção, né? Porque ajuda a gente, é o bem-estar, né? Nosso bem-estar para a gente vir para o serviço, para economizar também, né? No combustível que está bem caro. São casos cada vez mais comuns. Nesse, o policial militar desconfiou de um homem e descobriu que a bicicleta tinha sido furtada, perto do Estádio Nacional. Como é que tu arrebentou a situação aí? Não arrebentei não, achei essa bicicleta lá no estacionamento quebrada já. E não são só as bikes que estão na mira dos ladrões. A polícia militar flagrou um homem de 20 anos e um adolescente de 16 furtando um patinete de aplicativo, perto da rodoviária. A ação durou menos de 30 segundos e os dois foram detidos logo em seguida. De janeiro até maio, 92 bicicletas e patinetes foram furtados no DF, quase 4 vezes a mais do que no mesmo período do ano passado. O pessoal não tem compreensão, senso de comunidade. Estas bicicletas também foram recuperadas. Uma delas tinha começado a ser pintada. A PM diz que toda semana tem feito flagrantes, mas isso não está inibindo a ação dos bandidos. No caso deste modelo, eles acabam quebrando este lacre que fica aqui embaixo do banco e levando a bicicleta embora. O que pode ser feito é a empresa criar um sistema que seja mais difícil do criminoso quebrar. E tem que ter algum sistema para acionar a polícia militar, falar onde está essa bicicleta para a gente abordar e levar esse criminoso para a delegacia. E o fim de semana foi de comemoração, de celebração em 2 cidades aqui da região. Os moradores de Lusiânia e Formosa saíram às ruas em homenagem ao Divino. Em Formosa foram quase 15 quilômetros de muito louvor ao Divino Espírito Santo. Cerca de 12 mil pessoas acompanharam o Giro da Bandeira. Todos na mesma sintonia, em prece desde as 6 da manhã. De pés no chão, contemplando a graça recebida, uma forma de agradecimento. É inevitável não se emocionar. E das 12 paradas da bandeira, uma foi na casa da dona Evanilda, que esperou por esse momento uma vida inteira. Eu nasci com a minha família, sempre na fé de Deus, do Espírito Santo. Meu pai era guia de folia, meu irmão era guia de folia. Eu estou chorando, mas de felicidade, não é de tristeza. E o almoço é tradicional há 50 anos, desde o início da festa do Divino. E para servir todos os fiéis, haja comida. E preparar tudo isso só com a força de 60 voluntários. Há uma década, a Joelma faz parte da equipe. Mas o que ela serve não é só um alimento. É maravilhoso, é gratificante ver essas pessoas se servirem, e essa comida tem um sentido muito especial para todas as pessoas que vêm aqui buscá-la. Não é a comida pela comida, é a devoção pelo Espírito Santo mesmo. A fé e a religiosidade representadas pelas bandeiras e que levam o poder do Divino Espírito Santo por toda a cidade de Lusiânia. Os fiéis percorreram as principais ruas e casas. São 273 anos de festa, uma tradição que começou no século XVIII e que ultrapassa gerações. Quando a festa do Divino começou, a cidade ainda se chamava Santa Luzia. A cor vermelha que tanto marca a festa remete ao fogo, forma pela qual o Espírito Santo se manifesta aos apóstolos e está presente nas flores, nos andores e arranjos da igreja. Tem 2 anos que eu parei de fumar. Uma graça alcançada, e eu sempre estou aqui presente, todo ano. Até quando Deus me dê força, eu vou estar aqui firme e forte. E para comemorar o encontro das bandeiras, fogos, um espetáculo à parte. É a explosão da vida de cada um com a força do Espírito Santo. Para mim é um espetáculo que não existe igual. E ontem foi o último dia da festa do Divino em Cristalina. Então, parabéns a todo mundo lá de Cristalina que festejou o Divino também, que fez essa festa bonita em homenagem ao Divino Espírito Santo. E hoje ainda tem festa do Divino aqui em Lusiânia, lá na Igreja do Rosário. As celebrações começaram às 8 da manhã e vão até às 9h30 da noite, quando acontece o último bingo. E o Jornal Anhanguera, a segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom começo de semana. Outras notícias do estado você vê amanhã bem cedinho no Bom Dia Goiás, a partir das 6 horas da manhã.
Abraço, até lá, tchau.